Olá pessoal, Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Novamente, um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham aqui pelo canal e também os temas que tenho tratado. Lembrando que na condição de pastor e teólogo, todo o meu trabalho está dedicado a buscarmos na face do Cristo, na obra dele, na sua atividade messiânica, a fé que salva, a Escritura, a doutrina que nós todos devemos crer e obedecer. Amém? Espero, meu bom Jesus, que eu tenha ajudado em você em algum ponto da tua fé, da tua vida, daquilo que você está precisando esclarecer, biblicamente falando, porque é o meu trabalho aqui, tá? Exclusivamente. Bom, antes de tudo, agradecer também aqueles que têm entrado aí no nosso canal para esboçar aí o seu apoio, a sua satisfação, a sua alegria no nosso trabalho. Agradecer as orações e as dedicações em prol do nosso ministério, inclusive as divulgações do nosso canal e de todo o trabalho da Igreja Cenáculo da Fé. Queria agradecer aqui não só em meu nome, como de toda a nossa igreja, pela tua dedicação, tá bom? Bom, hoje o tema aqui foi sugestionado por mim, lembrando que você pode sugestionar também. Eu vou dando prioridade em pautas que Jesus me pede para tratar com vocês, mas obviamente eu não descarto nada do que vocês escrevem aí, tá? Só que eu tenho que seguir esse cronograma aqui de pedidos, honrar aquilo que Deus tem tocado no meu coração, e hoje não foi diferente, tá bom? Mas continue, por favor, sugestionando aquilo que você gostaria que fosse esclarecido por mim, biblicamente falando aqui, não importa o quê, ok? Bom, antes de entrar no tema de hoje, queria só lembrá-los que nós estamos ao vivo todas as quintas-feiras e domingo, pela internet, cultos abertos ali na nossa sede, na Avenida do Guacá, e a porta obviamente está aberta para todos vocês poderem frequentar a igreja ali, vão ser bem-vindos. Só não sei se você vai, obviamente, gostar do que a gente prega ali, mas em compensação, você é bem-vindo. Todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos, 7 da noite, horário de Brasília, as portas estão abertas e transmissão ao vivo também pelo horadaverdade.com, tá bom? Tanto pelo nosso site, como também Instagram, Facebook e YouTube, tá? Mas durante a minha fala, nós vamos colocar aí as inscrições para vocês. E lembrando também que nós recentemente inauguramos o site igrejasempolitica.org, está aqui até a canequinha com o emblema do site para você poder identificar. E o propósito desse site, como eu venho falando todo o vídeo aqui, não é só arrebanhar, né, defensores da Igreja do Senhor Jesus contra essa usurpação e essa arbitrariedade que é por parte da liderança de colocar política dentro da igreja, como também o propósito do site é amparar vocês ali doutrinariamente, porque tem um acervo ali doutrinário do pensamento bíblico que vai orientar como refutar qualquer líder da igreja que se oponha contra esse direito de defesa da fé, tá bom? Então entre no site, procure ler ali essa doutrina, como também se cadastrar e fazer parte desse movimento, porque dentro do site você pode denunciar, você pode publicar, muita coisa que você queira ali também como membro do site, tá? Então entra lá, conhece o nosso trabalho e vai ser, obviamente, uma alegria muito grande poder ter você como membro desse movimento que é interdenominacional e não visa placa nem denominação, somente iniciativa de fé, ok? Bom, meu tema hoje aqui é ideologias e as meras teorias. Meu propósito com esse tema é expormos aqui a importância das opiniões contraditórias ou nesse cenário de labirinto de ideias para uma dominação mundial. Eu me refiro à elite global, para aqueles que são mais estudados no assunto, a franco-maçonaria, como é a denominação máxima em questão, e os meus objetivos aqui com esse tema e esse propósito incluímos a sociedade cristã como um dos meios aonde se semeiam essas sementes de divergência ou discórdia para a destruição do mundo ocidental, né? Principalmente judaico-cristão e seus valores tradicionais. A igreja sendo usada como uma dessas pinças, né? Ou alavancas de acionamento para atingir interesses futuros ou então cumprir esse protocolo
de nova ordem mundial que está muito já perceptível para todos nós. Estamos frente a, diríamos, a inauguração disso, ou prestes a ser oficializado esse poder internacional, então não é nada anormal que eu esteja falando, ou que eu tenha que me dedicar aqui para te provar o que na verdade estou dizendo. Mas, em compensação, é o que eu vou tratar hoje com vocês aqui, as ideologias, principalmente dentro da igreja. Bom, primeiro detalhe importantíssimo, ideologia. É inadmissível para um cristão, para um leitor da palavra de Deus, aquele que enxerga a Bíblia Sagrada, né, e eu me refiro às escrituras dos atos de Deus, aqueles que realmente levam a sério o que está escrito, o debate de ideia, o ponto de vista, as formas de razão. Eu tenho dito o seguinte aqui para vocês, em muitos vídeos, tá? O que se entende por conteúdo de fé, o que se entende sobre o pensamento teológico, o que a gente pode ou não acatar como doutrina de fé. Eu tenho dito constantemente a vocês aqui como peneirar opiniões, ideias da verdade cristã, da verdade teológica, tá? Que é onde reside a autoridade, né? Bom, é exclusivo de Deus esse pensamento e só pode ser revelado por ele. O autor é ele e quem formula pensamento de fé é ele, não é o homem. Não há elucidação no pensamento de fé por parte de homens. É Deus quem precisa se pontificar em dizer quem é ele, como ele quer ser adorado, como ele quer ser seguido, como ele quer ser obedecido. Então, se o homem, a partir do momento ele toma a frente para ele decidir que Deus, que religião ou que pensamento de fé ele vai aderir, é fraude. É um Deus sem caráter, é um Deus sem personalidade, é um Deus sem existência própria. Ele não é pessoal, tá? Ele não é independente. Então, um Deus gerado por perspectivas e pressupostos, para nós é fraude. Se Deus não existe por conta própria, não pode se prontificar em se auto-revelar, então ele não merece ser seguido por nenhum de nós. Eu tenho dito isso constantemente para vocês, que não é o caso. Porque há duas vertentes dentro da história humana que a Bíblia Sagrada defende e é perceptível. Tá? O ato de Deus criar todas as coisas e subsistem para provar que ele existe também, como também a vinda do Filho dele aqui, nesse mundo, que já é uma atividade supra-humana de nível superior. Então são essas duas vertentes que eu tenho dito a vocês, senhores. Esse é o rumo, o caminho, a trajetória da assimilação do pensamento de fé. A centralidade está nisso, na atividade supra-humana. Resumindo, o fato central da verdade teológica é o ato, é o fato, tá? Da personificação de Deus, quando ele se prontifica de forma independente, livre, soberana, pessoal, absoluta, objetiva, se manifestar e se auto-revelar ao homem, sem interferência humana, ok? Isso é verdade teológica para nós, tá? E tenho dito que é isso que nós entendemos também, centralizando a atividade desse Deus pessoal, tá? É isso que nós entendemos por inerrância, singularidade, superioridade, autoridade das Escrituras. As Escrituras é ele, em pessoa, falando ou criando. A chave do reconhecimento desse conteúdo da verdade teológica é mais que humana, é supra-humana, é de nível maior, tá? Por isso são atributos comunicáveis, tá? Deus se prontificando em revelar-se, seja criando todas as coisas que subsistem, como também enviando o Filho nesse mundo aqui, numa condição redentiva. Então nós temos materialidade de revelação, nós temos o fundamento essencial disso, cognitivo disso, intelectual disso, íntimo disso, tá? Nós temos o fundamento essencial, subjetivo disso, porque ele veio aqui e orou a palavra, pregou o oráculo, certo? O oráculo de Deus, ou seja, a plenitude de Deus,
se revelou por meio dele e da face dele, para deixar claro à humanidade isso, quem é ele e como um homem deve se salvar. Bom, esse é o nosso trabalho, a centralidade. Bom, aí entra a questão, a eliminação de qualquer possibilidade de uso de pressupostos, formas de razão, ideias, suposições teológicas, insinuações. A produção da fé ou do conteúdo da fé não pode ser inspirada. No que diz respeito à verdade teológica, não pode ser inspirada. Deus tem que chegar e falar, em pessoa. Tá? Então tomem cuidado com isso. Eu penso, eu acho, eu isso, eu aquilo. Amigo, no que diz respeito à teologia, você não tem que pensar nada. Eu digo pensar no sentido de o posicionamento não compete a você. Não compete você falar sobre Deus ou pensar sobre Deus como você quer. Deus precisa fazer isso por você. Tá? Então é aí onde entra a questão, porque não tem como um direcionamento, né, teológico desse, respeitar religiões e posicionamentos religiosos diversos. Por mais que o cidadão ele tenha direito de escolher sua religião e o seu Deus, na verdade científica da fé, é fraude qualquer tipo de posicionamento desse tipo. Um pressuposto divino, uma ideia sobre Deus, um ponto de vista sobre Deus, segundo fulano de tal, a inspiração sobre a fé, enfim, isso não cabe para um Deus verdadeiro. Se ele não tiver competência para chegar e falar e se revelar, então ele não merece ser seguido por nenhum de nós. É o que eu tenho dito para vocês, eu rasgo a Bíblia, deixo a fé, abandone você ateu. Né? Mas, por exemplo, um ateu, nem ele pode dizer que ele é ateu. E por quê? Porque existindo ele, existe alguém que criou. E ele não pode dizer que Deus não existe, existindo ele mesmo. Tá? Mas, enfim, é um outro problema que a sociedade vive, infelizmente, mas que a igreja se prontifica em ensinar as pessoas a orientar. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então, não cabe debates de ideias no campo científico da teologia escriturária, tá? Absoluta, sagrada, canônica, tá? Não cabe ideologia. Eu vou seguir a minha versão. Já é fraude. Eu vou falar do meu ponto de vista sobre tal assunto ou etc. Como também já ouvi líderes evangélicos dizerem, né? Eu sou mais a favor da esquerda. Esse tipo de coisa que eu vou entrar no mérito hoje. Então, ninguém está lá para ouvir ele. Ninguém está lá para saber o que ele pensa. A função dele é a contemplação e a transmissão dos fatos e das verdades verídicas disso, de quando Deus se manifestou dentro da história. Essa é a questão. Ideologia não cabe no assunto científico da fé. Bom, segundo ponto. Quando a gente entra nesse mérito, né, de discussão de classe, gênero e público, tá? Apoderamento de classe. Gerar a ideia de que o evangelho tenha cotas e divisões específicas de gênero, ou seja, que o evangelho tem um gênero, uma espécie, uma classe específica que ele venha dar preferência. Ou seja, tratar direito e preferência no evangelho a gente até pode, mas em compensação tem que consultar Jesus como que isso deveria ser administrado pela igreja, certo? É o que eu vou fazer com você aqui agora, entrando ainda mais a fundo no mérito da ideologia. Bom, o evangelho é um chamado de Deus redentivo. Deus assinala pelo Filho, no Cristo que se fez Jesus e história, o acontecimento disso, da redenção da humanidade pela oferta expiatória dele no Calvário e pelo pecado, obviamente tão evidente, realçado aqui nessa humanidade. Então, segundo o nosso Senhor e o evangelho que ele pregou, esse acontecimento, esse chamado não pode ser medido por critérios humanos. Ele fala isso lá em João 8, verso 15 ao 18, e Paulo também chega até a citar em Romanos 4, versículo 1 ao versículo 5, né? E lá em Mateus 7, verso 3 ao 14, ele também reforça mais ainda, que o chamado de Deus que ele cumpriu não pode ser medido
por critérios humanos e sequer também interpretado ou julgado por homens. O que ele quer deixar claro ali é o seguinte, que não tem que ser como a gente quer, tem que ser como ele ensinou. O evangelho é uma coisa séria, tá? Tão séria que ele já deixou claro, qualquer alteração desses elementos ou implicâncias ou condições administrativas de como o homem tem que se salvar segundo o que ele pregou, qualquer alteração, o final está comprometido, ou seja, o fim é fracasso. Deus não vai honrar. Ok? Então a coisa é séria, aquilo que Jesus pregou. Segundo ponto, o caminho da salvação que ele cumpriu está aberto para todos e é um acontecimento universal, que quer dizer que não há acepção de pessoas, não importa classe, não importa cor, não importa condição ou nível social. João capítulo 3, versos 16 e 21, a capacidade extensiva do amor de Deus em Cristo Jesus atinge a todos sem divisões, sem classificações. Eu tenho dito isso. Cumpre a promessa messiânica do Antigo Testamento. Segundo o Evangelho, Jesus é o cumprimento daquilo que os profetas anunciaram em Israel. Ele é a história. Ele é toda a história. Que quer dizer que a Bíblia Sagrada não tem duas histórias. Ela tem duas alianças e uma única história. Duas alianças e um único mandamento e um único testamento, porque se trata de um mesmo Deus que ele não muda. Ele permanece. Jesus lhe traz os profetas. Ele cumpre os profetas. E essa relação pactual de Deus, cumprindo em Cristo, leva o mais alto grau de realização da história, do progresso dessa vontade e do propósito redentivo. Segundo Mateus capítulo 11, versículo 2, versículo 5, Marcos 1, versículo 15 e Mateus capítulo 5, versículo 17. O que o senhor quer dizer com isso aí, pastor? O que eu quero dizer com isso daqui é muito simples. Que por mais que Deus tenha usado Israel como trajetória histórica para atingir a humanidade com acontecimento redentivo, Israel não tem a preferência. Por mais que seja arqueologicamente, né, um reduto de riquezas, né, históricas para a comprovação da existência desse Deus e dessa atividade, porque o povo judeu, o povo de Israel tem essa... e Jerusalém tem essa capacidade histórica, no chamado da salvação, o judeu não chega primeiro não, senhor. Tanto que eu estou tratando aqui, preferência e direito do chamado de Deus. Tanto que João Batista, quando foi batizar no Rio Jordão, ele olhou para aqueles que estavam lá, à beira do rio, vendo ele batizar, dizendo para eles, olha, não pensais vós que porque vosso pai é Abraão, vocês podem fugir da ira futura de Deus. Porque dessa pedra Deus pode fazer a Abraão filhos. Mas redenção e salvação é ali, na fé. Então, como vocês podem perceber, a gente já está começando a ver a iluminação aqui, de que a atividade messiânica de Cristo, ele visa atingir o mundo, visa atingir as pessoas, independentemente de sua nacionalidade, de sua raça, de sua cor. Tá? Isso está muito explícito nas Escrituras. Veio para a restauração do homem, cuja natureza é corrupta, comprometida com o pecado, incapaz do mérito disso, de se salvar por si mesmo. Deus anula a justiça do homem completamente quando Jesus vem. Porque a justiça que salva é Cristo, não o homem agora, em si. Tá? Uma justiça que opera de acordo com a fé. Mas Jesus ele fala lá em Mateus 9, verso 12 ao 13, que ele veio para o pecador. Ele não veio para o rico, ele não veio para o pobre, ele não veio para o negro, ele não veio para o branco, nem japonês, e sabe lá Deus mais o que, ou até mesmo somente para o judeu. Ele veio para o pecador que queria se arrepender. Ele veio para libertar o escravo do pecado. Tanto que quando ele disse isso, os principais líderes judeus disseram, mas quando que nós somos escravos? Porque já fomos libertos do Egito. Ou seja, eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer, que se tratava de uma redenção, não de uma libertação política. Mas enfim, muita gente ainda até pensa isso hoje, né? Até o dia de hoje ainda insiste em pensar assim.
A salvação se cumpre somente naquele que crê. Então ele vem para o pecador e o chamado redentivo só se cumpre na vida daquele que crê em Jesus e recebe a mensagem. João 3,36, Romanos 1, do verso 16 ao 17, Romanos 3, do verso 21 ao 26, deixa claro isso. E aquele que aceita a mensagem, João 3,15, João 8, 23 ao 24, anunciando inclusive a condenação daquele que rejeitar. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8 ao 9, Paulo ainda cita isso daí. Bom, fazendo um resuminho breve aqui. Então ele vem para a restauração do homem, cuja natureza é comprometida com o pecado. Se tem uma classe, se tem um alvo, se tem um gênero, é o homem, não são as condições. Segundo, e ele vem porque o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo, porque não tem uma justiça suficiente para um Deus tão santo. Então ele precisa de um mediador. Deus proveu o mediador e vem para a sua restauração. E esta salvação e esta chamada depende do quê? Da justiça dele? Homem? Não. Do que ele é, do que ele faz? Não. Porque se depende disso, ele está condenado. Segundo a legislação penal do evangelho que Cristo cumpriu. Ninguém se salva por conta própria. Ele precisa da justiça que Deus proveu, do material que Deus proveu para a sua redenção, que é Cristo, que é a obra expiatória dele. Então ele precisa crer nisso, ok? Ele precisa aceitar isso, tá? E se ele não aceitar, ele já está condenado. Ou seja, ele não tem direito à salvação por conta própria, ele não pode ter mérito de salvação, porque o mérito é aquele que morreu por ele e substituiu ele na cruz. É a alma do evangelho, tá, senhores? Então, diremos assim, o direito e a preferência passa a ser daquele que crê, daquele que aceita ou enxerga a sua miséria e o seu pecado, que confia extremamente que Cristo é a sua redenção ou cumpre as exigências messiânicas disso, tá? E lá em Mateus 9, versos 16 ao 17, João 3, verso 3 ao 6, deixa claro nosso Senhor que esse chamado redentivo que ele cumpriu implica a regeneração espiritual de todos aqueles que forem segui-lo, ou crer, ou se sujeitar e obedecer. Ok? Então, o direito e a preferência participativa do acontecimento que se cumpriu em Jesus no Calvário, na cruz, na oferta expiatória, ela não tem mérito e honra humana. Mas daí Jesus, já se preocupando, obviamente, em avisar aqueles que seriam pretensiosos, ele vai lá em Lucas capítulo 14, verso 7 ao verso 11, também temos lá Mateus 19 e 30, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10, né? Mas especificamente em Lucas 14, Jesus ele chega lá e diz o seguinte, olha, a honra para quem está chegando na chamada desse evangelho, a honra é sentar no último lugar e assumir a miséria, e assumir o pecado, e assumir a autossuficiência de Cristo para salvá-lo. Vai para o último lugar e aprende isso. Encontra a sua miséria, encontra o seu pecado, porque se você não encontrar a sua miséria e o seu pecado, você nunca vai entender quem é Jesus na sua vida. É mais ou menos o que o Senhor está falando aqui. Agora, quem brigar pelo melhor assento, ou o melhor lugar, ou quem quiser se sentar à frente, ao invés de esperar ser chamado, entendeu? Esse já está excluso. E não vai participar. Aí já é a pretensão. Acreditar que vai para o céu por conta própria, ou só porque Deus é bom. Tá? Então o Evangelho ele deixa muito claro que a bondade e a justiça, ou a preferência, ou o direito, são atributos da fé, não do homem. É a fé que tem capacidade de legitimar a Deus, salvos. É Cristo que tem a autoridade de gerar para Deus filhos ou herança de reino. Já o homem não. Você quer pegar o primeiro assento? Fica à vontade. Só que a hora que você sentar no primeiro assento, ele vai te mandar para trás de novo. Porque você não tem o suficiente. Então o Evangelho, ele é um chamado que só tem sentido para quem se diminui, para quem se humilha e exalta Cristo. Fora isso, ninguém se salva. Então, classe, gênero,
e público para o evangelho é o pecador e mais nada. Não existe outro além do qual Jesus agora queira atingir. Não existe nada mais além disso do que Jesus queira atingir o pecador e o seu arrependimento. Agora, da onde me saiu de que existe um lugar especial? O Evangelho está me dizendo o seguinte, olha, vem quem crê, vê quem quer, vem quem aceita a pregação. Ponto. Deus não seleciona, ele não separa, ele não predestina ninguém à salvação. Predestina para Cristo, para a salvação não. Porque se o objeto é a fé, não é o homem, então está muito em evidência aqui que predestinação para o céu, para o reino de Deus, está fora de cogitação. Vem quem crê, vem quem quer. Não existe um lugar especial para ninguém aqui. Porque, vou repetir, a bondade, a justiça, a preferência, o direito são atributos da fé, do acontecimento da vida do Cristo, não do homem. O homem não tem centralidade em nada aqui. Bom, o apoderamento da classe. Agora a gente entra no mérito. Um evangelho de cotas e de divisões de classe. Uma doutrina social para a igreja. Tá? Porque isso aqui já é estudo que você pode buscar e investigar. Porque eu vou falar coisas que eu tenho aqui conhecimento de investigação de atividades eclesiásticas que definem esse padrão, esse pensamento de cotas, doutrina social da igreja. Então, a ideologia, né, que a gente sabe que é muito da esquerda, da extrema esquerda, tá? Essa ideologia de que o evangelho seja uma política baseada na visão de que Jesus incorpora um sentido social de minorias no que diz respeito à redenção, que ele sempre está para o mais fraco, para a minoria, para aquele que não teve chance, etc, etc, etc. Que história é essa? Depois de tudo que eu falei, você ainda vai insistir nisso? Tá? De que existe um lugar especial para todo mundo sentar, se conseguir provar que não tem renda, que é negro, que é gay, ou sabe lá mais Deus o que não tem cota por aí ele vai ter um lugar especial no Evangelho e Jesus vai direcionar uma atenção melhor para ele. Isso é inadmissível, teologicamente, biblicamente. Porque se não fosse, eu estaria pregando aqui. É isso aí mesmo, pessoal. Vamos trabalhar porque hoje só tem igreja aberta aqui para dar preferência para quem não teve chance nessa vida. Eu estaria aqui pregando para você. Mas não é o que está na pauta. A começar que não tem ideologia. O próprio nome já fala. Agora, da onde surge essa ciência? E quem lucra com ela? Aí é que está a questão. A gente vai ficar combatendo isso dentro da igreja por muito tempo, vai ficar falando por muito tempo, e a gente vai perceber o seguinte, olha, a gente fala, a gente pede, a gente orienta, a gente doutrina, mas o negócio insiste. E insiste por quê? Porque é uma atividade de contingência, de décadas. A começar pelo catolicismo, que investiu pesado nisso, tá? Dentro daquela ambiguidade de poderes, assumiu a frente para investir nisso, no pensamento de que existe realmente um evangelho de minorias. E aonde ela se enriqueceu, ganhou, recentemente mesmo aí o Papa falou que não existe propriedade privada absoluta. Ah, legal, não existe propriedade privada absoluta, então também não existe para a Igreja Católica e tudo que ela possui de riqueza. Vamos dividir para os pobres também aí, ó, fulano. Entendeu? Tem que falar para esse vagabundo, a mesma coisa. Ah, é? Então vamos vender tudo que a Igreja Católica tem hoje aqui, que segundo a contabilização disso, o mundo ficaria sem trabalhar 10 anos. Se a Igreja Católica vendesse tudo que ela tem. Olha que interessante. Então vamos pegar essa teologia de libertação e vamos colocar em prática só para as riquezas da Igreja Católica. Esse safado aí. Mas em compensação tem gente que escuta esse tipo de gente. E detalhes. O catolicismo, a Igreja Católica são agências de ativação. Os semeadores dessa doutrina ideológica.
tá? Mas quem está por detrás disso tudo é a elite global que pré-ordenou ou programou para uma ordem mundial isso que eu vou falar aqui. Agora eu vou cirurgicamente em livros que eu tenho de pesquisa para vocês terem uma ideia, uma noção do que eles querem colocando isso dentro da igreja. Quando a ciência passa a ser um estímulo e formação de pensamento cujo objetivo é o descontentamento e as revoluções. Essas sementes de discórdia, de introduzir debate e ideologias, tá? Qual o propósito deles? O objetivo é o descontentamento, as revoluções e a superficialidade intelectual. É reduzir a capacidade do QI, tá? Das pessoas, ok? E essa força criadora, incentivadora, eles colocam a imprensa como sendo aquela que vai abrir o leque e meio que jogar gasolina e fogo no meio disso tudo. Que a imprensa tem essa capacidade. Então eu queria deixar uma coisa clara para vocês, que dificilmente um jornalista, dificilmente alguém que trabalha na mídia, no campo da formação de opiniões, não saiba isso que eu vou falar aqui agora. Difícil. O cara já entra no jornalismo, já entra na imprensa, sabendo que ele, na verdade, vai ter que construir, criar, da forma como ele vai precisar trabalhar, em que campo de ativação, tá? Ideológico. Mas ele já sabe que rumo que isso vai tomar. E tentam tirar proveito e lucro com tudo isso. Porque dentro do descontentamento, dentro do fracasso, dentro desse sentimento revolucionário, eles ganham e lucram institucionalmente com isso. É óbvio. Mas vamos lá. Existem 3 tendências de oposição, tá? Que eles se autoproclamam criadores, ok? 3 tendências de oposição. Revolucionária, entre a sociedade e a política. Olha só. Leis científicas que eles organizaram antes de introduzir. Primeira, a moderada liberal, a aristocrata, que envolve a igreja, óbvio. Segunda, a radical democrata, a classe média, e a socialista, que vem aí o marxismo, a anarquia, o comunismo, que eles definem como classe de trabalhadores de forte ódio. Que eles vão colocar um sentimento de ódio, de repúdio contra aqueles que têm. Então, eles dividem a renda, joga para cá, entendeu? E para aqueles que não têm, eles fazem ter ódio por causa disso. Então é meio que um esquema de divisão de classe, que agora eu vou falar exatamente como está no livro, uma divisão de classe que eles mesmos articulam para fazer isso um dia, se juntar, se unir em revolução, ok? Então olha o que está aqui no protocolo deles. Ensinar nas escolas primárias essas divisões de trabalho, de classes e condições educativas e estabelecer a inimizade até lançar nas ruas essas multidões que pela ignorância, superficialidade intelectual, saquearão bens em nome da liberdade, condenando justos, absolvendo culpados, destruindo toda estabilidade social, criando desordens e com um abre aspas, sempre recomendando todas as medidas para afastar qualquer pessoa mais inteligente. Fala sério. Hã? Então qual o interesse nosso de falar isso aqui para você? Aonde entra a igreja nisso aqui, pastor? Só para completar. Por que eles iam ganhar e lucrar criando desordens e revoluções? Gerando essa briga, essa discórdia, esse debate ideológico de quem tem, de quem pode, de quem é, quem não é, e etc. É porque noção de classe, direito e preferência, para mim, é para todos. Não tem que ter especificação de classe. Todo mundo tem esse direito. Mas vamos gerar essa divisão, vamos gerar essa discórdia, vamos gerar essa rivalidade. Entendeu? Que é o que vocês estão vendo aí agora acontecer. São pinças de dominação, são chaves de acionamento
Morre um negro lá nos Estados Unidos, eles usam essa morte aí, morre 10 brancos, ninguém liga, mas morre um negro por 3 brancos policiais e praticamente paralisa um dos maiores países economicamente falando nesse mundo, certo? É disso que eu estou discutindo aqui. Então eles vão investindo isso nas escolas, vão introduzindo isso no pensamento das crianças, dos jovens, dos adolescentes, vão organizando essas divisões, tornando essas divisões uma rivalidade, entendeu? Porque o objetivo é transferir isso para as ruas. O que eles lucram com revoluções? Porque as mudanças que eles querem implementar lá na frente, tá? Para não ficar na cara que são eles que estão organizando isso, eles querem dar um aspecto de revolução. Para justificar as mudanças, eles querem pregar para a sociedade que isso está acontecendo porque há uma necessidade, que isso está acontecendo porque é preciso, porque há uma inoperância, há uma incapacidade dos poderes, do Estado, como o fim da República agora vai ser exatamente isso. O Estado é incapaz, então vem ONU, vem poder internacional, vem todo mundo, porque agora o Estado não dá mais conta. Então a revolução em si, em toda a história da ordem mundial, das dinastias, todas elas foram traçadas milimetricamente por revoluções, porque eles querem dar esse aspecto de ordem social, esse aspecto de ações naturais, do direito, da liberdade, porque o povo, porque aquela classe lutou contra essa. Mas isso aqui, que é o verdadeiro código da política, eles não querem que ninguém saiba. Que isso já estava estabelecido. E vai acontecer independentemente de forças de debate, independentemente se eu quero, se você não quer, se a gente vai para a rua, vai defender, vai acontecer. Porque é uma determinação daqueles que são mais fortes. É o poder invisível. Né? Aquele Bolsonaro é o cara da família, é o cara tradicional, é o cara isso que é contra a esquerda, contra aquilo, contra todos, gerando essa divergência, essa briga, mas por detrás do cenário, ele, a esquerda e todo mundo, são tudo amigos, senhores. Porque as leis que estão na pauta ele vai ter que assinar. Ele vai ter que corresponder às mudanças. Mas eles querem deixar isso. Entendeu? A aparência dessa novelinha. De que a gente tomou esse rumo porque aconteceu aquela guerra, aconteceu aquela briga, aconteceu aquilo lá, aconteceu isso. A mesma coisa da desmilitarização, a mesma coisa da legalização das drogas. Todas essas pautas que eles estão colocando aí, tudo isso, a legalização do aborto, a legalização da homoafetividade civil, que é o casamento gay, e coisa que não adianta esse cara discutindo aí, porque já vai acontecer, já está definido que aconteça, ok? É um mal controlado e mudanças que na verdade foram calculadas. Então o debate da ideologia em si, dentro da igreja, agora isso está acontecendo, direita, esquerda, centrão, política já é escroto dentro da igreja. Debate ideológico mais ainda, certo? Tanto que tem aí agora, eu venho em outros vídeos já denunciando, tá? Essa esquerda continental dentro da igreja, gerando essa perspectiva ideológica de um evangelho de doutrina social, de minorias, e é isso aí. O que eles querem é a discórdia, o que eles querem é transferir a igreja para a rua e fazer a igreja se misturar com as multidões e amanhã virar quebra-quebra, confusão, saque, porrada, entendeu? Cacetada, polícia na rua, gás sendo jogado e a igreja totalmente destabilizada. E ela destabilizada, ela perdida, desorientada, descontrolada, ela fica manipulada. Ela fica fácil de ser controlada pelo poder. E como está agora, ridícula como nunca, pervertida como nunca, imoral como nunca, e gente de fora dando risada dela. Agora, eu queria aproveitar para falar isso para vocês. Eu quero ver eles rirem do Verdade em 10 minutos. Quero ver eles rirem do que a gente fala aqui. Quero ver eles pegarem vídeo meu aqui e colocar, entendeu? Para ficar fazendo comentário crítico, que nem Porta dos Fundos, né? Quero ver eles pegarem o que eu falo aqui para falar alguma coisa. Tem que pegar Silas, tem que pegar aqueles outros lá, porque não vão me usar. Primeiro que se eles me usarem, eles vão ainda alavancar o que eu falo. E segundo, eles não têm capacidade mental e bíblica para refutar o que a gente diz aqui, certo? Então, o apelo que eu faço a todos vocês,
A igreja é de Cristo e o seu pensamento é pactuado com a fé que ele anunciou. Porque ela abriu mão dessa aliança com Jesus de transmitir ou até mesmo pensar, né, a verdade que ele viveu. Ela está do jeito que está, sendo bode expiatória ou instrumento idealista, e para nós isso é uma vergonha. Eu digo para mim como pastor, tanto que eu não gosto nem que digam para mim, você é pastor, tem até medo dessa palavra, porque eu me envergonho toda vez que alguém me chama de pastor, por causa desses vagabundos que estão, infelizmente, usando a igreja e a instituição do Senhor para estes fins. Então eu espero no meu bom Jesus que você não seja nem da esquerda, que você não seja nem da direita, que você não seja nem do centrão, que você não tenha classes, que você não tenha problema com elas, mas que você seja isso. Amém? Um anunciador do Evangelho Redentivo do Senhor, que visa alcançar um pecador como nós. Deus abençoe vocês. Um abraço querido, apertado. Espero no próximo tema te ajudar mais ainda. Divulgue. Amém? Verdade em 10 minutos. Maranata, Jesus está voltando, que é a coisa mais linda a se dizer aqui. Deus abençoe vocês. Até o próximo tema. Deus abençoe.